Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel. e esse é o canal Piuí. Quem disse que uma adaptação precisa ser fiel ao material original para dar certo? Nem sempre, meu amigo, pode ser bem diferente e ainda assim vai ter fã, vai ir bem na crítica e muitas vezes fazer muito dinheiro. É muito dinheiro! E esse é quase o caso de Eu Sou a Lenda, filme que a gente vai ver hoje aqui, que é amado por muitas pessoas, mas também é detestado por algumas outras devido a uma mudança crucial que ele fez em relação à obra original. Não sabe do que a gente está falando? Quer saber mais? Então apague as luzes aí do seu quarto e chame logo o refém que você mantém aí na sua casa para assistir com você mais um Filmes que Existem aqui no canal Piuí. Os anos vão se passar, o apocalipse vai chegar e eu vou poder dizer que eu sou a lenda, porque eu continuei pedindo like até o último homem. E deixaram like? Não, nunca deixo. Um ponto interessante desse filme é que o Robert Neville passa o tempo inteiro utilizando a mesma camiseta, já notou isso? E na vida real isso também acontece, especialmente com quem começa a usar as camisetas da Insider. Com um tecido macio e super levinho, as tech t-shirts da Insider são confortáveis, vestem super bem, possuem ação anti-odor e ainda desamassam no corpo. Você pode ter guardado ela toda embolada, que é só utilizar por um tempinho e pronto, vai desamassar. No filme, o Will Smith tem que tirar a camiseta quando ele vai treinar. Na vida real, você pode treinar usando a Insider de boa. Gostei, amei! E eu sei, você já tá careca de saber que as tech t-shirts são incríveis, você deve ver o tempo inteiro as pessoas indicando as camisetas da Insider, mas aqui a gente reitera que é realmente incrível e você tem que conhecer. Tem um link na descrição aqui para você poder conhecer as camisetas da Insider, mas não é só isso, tá? É camiseta, é meia, é cueca, casaquinho, bermuda. E eu sei que você tem curiosidade de conhecer as tech t-shirts da Insider, então ó, a hora de você fazer isso é agora, porque somente no mês do consumidor você tem 15% de desconto em todo o site da Insider com o cupom PIUI15. E aí, vai esperar o quê? O fim do mundo para finalmente conhecer as tech t-shirts da Insider? Não, né? Vai no link que tá aqui na descrição, utilize o nosso cupom e garanta logo as suas peças da Insider. Meu amigo, daqui a um tempo todo mundo vai estar usando as peças da Insider e se você não estiver usando, você vai ser a lenda. Uma lenda ruim, no caso. Muitas vezes uma obra literária precisa de vários anos para acabar recebendo reconhecimento, mas esse não é o caso de Eu Sou a Lenda, livro de 1954 do autor Richard Matheson. O livro fez sucesso assim que foi lançado, acabou influenciando uma galera do cinema, inclusive o nosso querido George Romero fez lá A Noite dos Mortos-Vivos, muito baseado nesse livro, e esse livro em si acabou gerando duas adaptações cinematográficas. A primeira foi Os Mortos que Matam, de 1964, e depois A Última Esperança da Terra, de 1971. Ambos fizeram sucesso, mas não o bastante para uma obra como Eu Sou a Lenda. Eu mereço mais. Por conta disso, nos anos seguintes, especialmente a partir da década de 90, a Warner queria fazer uma nova adaptação de Eu Sou a Lenda, mas dessa vez com a grandeza de um blockbuster, que realmente desse a projeção que essa história merecia. Não poupei despesas. E aí, vários atores foram cotados ao longo dos anos para protagonizar esse novo filme. Por exemplo, Tom Cruise, Arnold Schwarzenegger e vários outros. Só que sempre, quando chegava no fim da história, parecia que não era um investimento tão seguro assim. Podia dar errado, entendeu? No entanto, nos anos 2000, finalmente foi encontrado aquilo que estava faltando, aquilo que parecia tão necessário para o sucesso desse filme. E na verdade não era aquilo, mas sim aquele cara, Will Smith, que nessa época era uma das maiores estrelas de Hollywood, uma certeza de bilheteria e que ficou completamente apaixonado por esse projeto. E assim, com Will Smith no projeto, finalmente acabou a lenda de um blockbuster baseado nesse livro. Isso aí virou realidade. Lançado em 2006 com o roteiro de Mark Protosevich, de A Cela, e Akiva Goldsman, de Constantine, e direção de Francis Lawrence, também de Constantine. Eu Sou a Lenda abre com a doutora Crippen dando uma entrevista falando sobre uma pesquisa que eles estão fazendo para tal cura do câncer e os grandes avanços que eles têm tendo. Corta a cena e a gente percebe que 3 anos depois, Nova York está completamente destruída e deserta.
E é nesse ambiente tão desolador que a gente conhece Robert Neville, personagem do Will Smith, que vive ali com a sua cachorrinha, na verdade a sua cachorrona, a Sam. Ele tá andando por essa Nova York que agora tem animais selvagens. E alguns realmente muito perigosos, como é o caso dos leões de CGI. E nesse início a gente vai ver mais ou menos como é que é a rotina dele. Então ele vai fazer essa caçada, ele passa num mercadinho, ele dá um rolê pela cidade e quando ele chega em casa, ele vai ouvir ali um Bob Marley com a Sam, entendeu? Vai ficar de boas na casinha dele. E aos poucos a gente também vai descobrindo mais sobre o passado do Robert Neville, que era um coronel do exército que no início do contágio teve que se separar da sua família. A família dele foi para um lado e ele ficou ali em Nova York para cumprir uma quarentena, para dar uma olhada em tudo que estava acontecendo na região. E nesse início parece que muitas pessoas morreram nesse processo porque ele tá sozinho na cidade, mas parece que o único perigo realmente é a solidão. Porém, de noite a gente percebe que ele tem um despertador que avisa o horário dele tem que se esconder numa banheira, proteger o cachorro dele ali com ele e no fundo a gente escuta gemidos, sons assustadores. Esse som vem dos tais Dark Seekers, que são tipo vampiros / zumbis que estão invadindo aquela cidade ali, porque as pessoas, muitas morreram e outras viraram essas criaturas. Essa construção de mundo aí de Nova York, pós-apocalíptica, é sensacional, extremamente bem feita. Você vai ver ali os prédios com as vegetações invadindo, cheio de capim, animais soltos, sabe? Tem ali um animal de CGI ou outro, mas o design de produção dessa cidade é impecável, né? E a gente se sente ali completamente isolado junto com Will Smith. É muito legal e uma coisa muito interessante é que o filme não fica explicando o que aconteceu depois da infecção e tal. Ele larga aquela breve introdução e a gente vai entendendo a gravidade da situação. Isso aí é muito contagiante e realmente depende muito desse design de produção impecável. E já no início desse filme tem uma cena muito memorável, que é quando o Robert Neville tá passeando pela cidade e a gente vê ao fundo um pôster de Batman vs Superman, muitos anos antes desse filme ser lançado. E isso, na verdade, era uma piada com um dos roteiristas que já havia trabalhado num suposto roteiro de Batman vs Superman que nunca foi pra frente. E aí, quando o filme realmente foi lançado, todo mundo falou assim: eu sou a lenda, previu o futuro. E meu amigo, a gente já viu lá na saga Extermínio que não foi fácil esvaziar Londres para gravar as cenas, mas eles, por meio de muita maracutaia ali, de aproveitar um horário ou outro, conseguiram. E aqui, no caso de Nova York, é ainda mais difícil. Então os caras gastaram 40 milhões para conseguir transformar Nova York nessa cidade pós-apocalíptica. 40 milhões só para o design de produção, tem mais 5 milhões pingando na continha da prefeitura, que é para liberar algumas áreas de Nova York, entendeu? Porque esse filme realmente foi rodado em Nova York. Fiquei sabendo que o prefeito mudou de apartamento. Olha a denúncia aqui! Mas mais do que ficar ouvindo música, passeando e fazendo uns exercícios, a gente descobre que o Robert Neville possui um propósito muito maior nesse universo. Acontece que ele é um cientista e está tentando procurar uma cura para esse vírus. Então ele vai no subsolo da casa dele e lá existe um grande laboratório repleto de ratos de CGI. E a gente vê ali que ele já matou vários ratos de CGI, deixou outros ratos muito doidões, mas neste dia especificamente a gente percebe uma melhora em um dos ratos. Compound 6 appears to be showing decreased aggression response. E nesse momento o Robert Neville já entende que talvez esteja na hora dele fazer esses testes numa cobaia humana ou numa cobaia vampírica. Sem tempo, irmão. Ele começa a se preparar, mas antes disso ele resolve que vai numa locadora alugar um filminho, né? Até porque assim, o mundo acabou, mas os costumes ainda podem ser mantidos para você fingir que tem algum tipo de sociedade rolando. Então a gente percebe que o Robert Neville é meio piroquinha da cabeça, ele colocou vários manequins espalhados pela cidade para fingir que são pessoas, entendeu? Então ele chega lá na locadora, troca ideia com o cara ali atendente, depois ele olha uma manequim gostosa, joga um charminho, só que ela não fala nada pra ele. Mostrou que não é bom de papo ali, né? Depois ele vai jogar um golfezinho e aproveita para mandar uma mensagem no rádio avisando que ele tá vivo e que ele tem um local seguro e se tiver alguém passando por ali, é só chegar.
E essa é a rotina do cara, todos os dias ele vai ali e manda essa mensagem, ele quer encontrar mais pessoas, entendeu? E ele tá habituado a fazer isso, só que especificamente nesse dia, uma coisa sai do controle, e essa coisa é a Sam, que vê um animal selvagem, sai correndo atrás dele e acaba se enfiando dentro de um prédio cheio de Darkseekers que estão hibernando. O Neville vai atrás da cachorra, só que eles acabam acordando essas criaturas, e aí rola a maior correria, eles precisam sair de lá, e quando eles conseguem chegar até a luz do sol, aí a gente nota que essas criaturas, assim como os vampiros, realmente são queimadas pela luz do sol. Inclusive, um dos vampiros acaba morrendo ali. Pouco tempo depois do ataque, o Neville percebe que ali tá cheio de possíveis cobaias, então ele monta uma armadilha para poder capturar um desses Darkseekers e poder fazer os testezinhos dele com a tal cura. Uma das vampiras acaba caindo na armadilha e ele leva com eles. Só que ele percebe que teve um Darkseeker ali, um cara que parece o alfa deles, que ficou extremamente pistola e talvez, só talvez, ele tenha levado a namoradinha do cara. Will Smith fura o olho. Talarico roubou minha mulher. Chegando no laboratório, ele pega a cura que ele desenvolveu, injeta nessa vampira e aparentemente funciona. Ela começa a reduzir os batimentos cardíacos, começa a se acalmar, só que daqui a pouco a gente toma um puta susto e mostra que na verdade não funcionou coisa nenhuma e ela até morre depois disso. Só que ele não pode perder essa cobaia, ela tem que ficar viva para ele poder continuar fazendo testes. Então ele reinjeta o vírus nela. Receba. O Robert mantém a cobaia ali e vai fazendo seus testes, só que de repente ele olha pela janela e percebe que existe um manequim, uma criatura em um local onde ele não colocou. E aí ele começa a achar isso estranho e ele vai até lá verificar o que é essa parada. Inclusive ele acha que os manequins estão vivos, né? Sim, ele já tá ficando maluquinho das ideias. What the hell are you doing out here, Fred? E faz sentido isso, ele tá sozinho ali, a gente já não sabe mais como é que tá a sanidade mental do cara, então ele vai lá dar um confere. Eu lembro que quando eu era adolescente e vi esse filme com meu primo, ele achou que os manequins eram os vampiros durante o dia. Que eles ficavam hibernando ali como manequim, entendeu? E é por isso que eles trocavam de posição. Maconha. Mas ainda bem que não é isso. O que acontece aqui é que o Robert Neville cai numa armadilha exatamente igual a que ele armou para os Darkseekers. E no momento em que ele vai até lá ver o manequim, ele é atacado. Ele apaga, fica pendurado pela perna e percebe que o sol está se pondo. E aí ele tem que sair dali muito rápido. Então ele tenta pegar uma faca, cortar ali, corre que nem um maluco. A Sam tá ali embaixo latindo que nem doida, tentando ajudar ele, só que não consegue. Ele corta, só que acaba caindo em cima daquela faca e agora ele não consegue andar. E ele começa a se arrastar até o carro. E nesse momento a gente percebe que esses vampiros também têm cachorros vampiros do CGI. E aí eles soltam os cachorros, quando vão pegar o cidadão, ainda tem um fechozinho de sol que impede que eles passem. O que mostra que esses cachorros são muito vadios também, né? Porque é um fechozinho só, era só dar um pulinho, pô. Podia passar rapidão, né? Porque não é instantâneo, entendeu? Não é como se fosse um sabre de luz que vai cortar eles. Que preguiçoso o quê? Vai plantar batata, eu, hein? Bom, ele vai se arrastando até o carro, tentando pegar uma arma para se proteger, e nesse momento o sol se põe. E aí os cachorros começam a ir para cima dele. E a Sam aparece ali para ajudar a cachorrinha dele. Então ele tá lá no meio da confusão, os cachorros atacando a Sam, ele pega a arma, mata dois cachorros, só que um dos cachorros vampiros do CGI acaba mordendo a Sam. E agora ela pode ficar infectada. E nesse momento o Will Smith, que estava só se arrastando, resolve que vai levantar. Isso me deixa puto! Ele se arrasta durante 30 metros. Aí no finalzinho, na hora que ele poderia... Tipo assim, agora sim eu matei os cachorros, não tem por que levantar. Aí ele levanta. Sacanagem! Inclusive, ele pega a Sam, vai até o laboratório dele e nesse momento ele já não estava sentindo nada na perna. Ele tá novo em folha. Já a Sam realmente acabou sendo infectada pelo vírus e nesse momento Robert Neville se vê obrigado a tirar a vida da sua única parceira.
essa cena dói muito no coração, porque se você, assim como a gente, gosta de animais, especialmente cachorros, e tem cachorro, você consegue se conectar muito fácil com a Sam, porque ela é muito querida, muito fofa, e aí você vê aquela situação, você se coloca no lugar do Robert Neville, tendo que tirar a vida do seu cão, e é muito triste, né, cara? E além de a Sam ser muito fofa, o filme consegue fazer a gente comprar essa relação dos dois. Reza a lenda que no roteiro original não estavam previstos boa parte dos diálogos entre Robert Neville e a Sam, que isso tudo foi realmente feito pelo Will Smith ali no improviso e funcionou muito bem. Aliás, o Will Smith tentou comprar essa cachorra depois que o filme foi feito, porque ele disse que se apegou muito a ela, então ele tentou levar ela para casa, mas infelizmente ele não conseguiu. Eu não sei o quanto ele gosta dessa cachorra, porque ele resolveu prender uma vampira infectada dentro da casa dele. Mas um cachorro infectado, o cachorro que era dele, esse aí ele não quis prender não, né? Será que eu deixo ele aqui preso e tento continuar evoluindo aqui a minha cura pra eventualmente usar no meu cachorro que eu amo tanto? Eu vou matar, né? Mas se a relação da Sam com o Robert Neville funciona, o mesmo a gente não pode falar dos efeitos especiais desse filme. Na verdade, os efeitos de CGI, porque esse filme realmente utiliza isso em várias criaturas. Não só nos animais, mas também nos Darkseekers. E eu não sei o porquê, meu amigo, são zumbis, vampiros carecas. Quantas vezes você já viu zumbis e vampiros carecas no cinema e que funcionam muito bem, mas aqui eles colocam esses bichos de CGI o tempo inteiro e eu não sei por quê, porque não é como se eles tivessem uma forma que não dá pra imitar num ser humano, entendeu? Não, cara, é um ser humano um pouco mais exagerado porque ele é um vampiro, entendeu? Mas não, eles colocaram CGI e vou dizer, o filme já envelheceu no momento que ele foi lançado, porque tu olha pra aqueles bonecos de CGI e fala, boneco de CGI. Boneco quer rir! Esse realmente é um dos pontos mais baixos do filme, justamente porque ele é totalmente desnecessário e muito, mas muito falso. Parece videogame. E é curioso isso, porque o filme tem toda uma preocupação em criar uma ambientação muito realista, e ele consegue. A Nova York aqui é 100% real, é muito desoladora, e aí de repente começam a vir essas criaturas, esses bonecos de borracha, e não tem justificativa para ter sido feito assim, cara. Isso eu tenho cara de otário, hein, galera? E me chama a atenção que o diretor do filme, o Francis Lawrence, ele vai repetir vários erros da filmografia dele, especialmente de Constantine, aqui nesse filme. E uma dessas cagadas é usar CGI quando não precisa. Eu gosto. Após a perda, o nosso querido Robert Neville fica completamente coringa das ideias, entendeu? Agora ele perdeu a sanidade, ele tá doido, ele tá com raiva, ele pega o carro dele de noite, quando ele não deveria sair, e vai pra cima dos bichos, começa a brincar de boliche com eles, atropelando vários num cais, ele tá ali pra se matar realmente. Só que na hora H, quando um dos vampiros vai atacá-lo, acaba aparecendo uma tal de Ana, que salva a vida dele. Alice Braga, você, brasileira! Ok. E por mais que esse filme não fale muito sobre o contágio, como é que foi essa infestação, a gente vê em alguns flashbacks como era a vida do Robert Neville. E aqui, enquanto ele está desacordado sendo resgatado pela Ana, a gente vai ver um momento em que ele se despediu da família dele, em que a esposa e o filho dele entraram num helicóptero e logo depois acabaram morrendo devido a um acidente que aconteceu no meio do caos que tinha virado Nova York. Bom, mas enquanto ele tava meio grog, ele consegue passar a informação pra Ana de onde ele mora. Só que ele avisa, olha, fica rodando na cidade e entra na região da casa só quando tiver amanhecido, porque esses vampiros, mano, fica de olho. Abre o olho, japonês! Algum tempo depois, o Neville acorda, conhece melhor a Ana, ela apresenta o Ethan, que é o filho dela, e ela explica, né, essa brasileira Ana, que tem um filho chamado Ethan, que ela saiu de um navio de São Paulo, passou por todo um perrengue e ouviu a mensagem do Neville, e é por isso que ela acabou indo pra lá, entendeu? Ela ouviu o cara falar, ó, tem um lugar seguro aqui e tudo mais, e ela comenta pra ele que o objetivo dela é chegar em uma área supostamente segura. E o Robert Neville fica pistola nesse momento, mostra que ele não tem mais nenhum tato com as pessoas, ele não sabe nem falar com uma pessoa nova e tal. Ele fica bravo, bate na mesa e fala que não tem área segura nenhuma, que tudo foi pro caralho, que provavelmente ele, ela e o garotinho são os últimos seres humanos da Terra. Os últimos de nós. Mas em determinado momento ele se acalma e para tentar conquistar o brasileirinho Ethan, ele repete umas falas de Shrek ali. Ei, espera um pouco, eu tive uma grande ideia, eu vou ficar do teu lado. Você é uma máquina de destruição em massa. Eu gosto do Shrek.
Cara, vou dizer, esses personagens, o que são mal trabalhados, meu Deus, eu sei que eles aparecem mais perto do final do filme, então não tem muito tempo de tela, mas o garotinho Ethan, cara, ele e essa xícara aqui é a mesma coisa. Não é, porque essa xícara aqui é boa e dá pra tomar café. O garotinho Ethan, se fosse cortado do filme, não faria falta nenhuma. Sabe por que ele tá ali? Por quê? Pra poder criar aquela relação que supostamente existe do Robert Neville olhar pro garotinho, olhar pra Alice Braga, lembrar da mulher dele, da filha dele, criar uma relação assim. Só que o filme não trabalha nenhum tipo de relação entre Ethan, Anna e o Robert Neville. O garoto fica solto o tempo inteiro, velho. O demônio não serve pra nada aí. Mas ele usa a Anna para nos mostrar algumas coisas que a gente ainda não tinha percebido. Por exemplo, ela vai descobrir a vampira que é mantida refém ali para os testes do Neville e em determinado momento durante a conversa ela se liga que o Robert Neville, para chegar até esse ponto, já teve que matar muitos, mas muitos desses Darkseekers. E aí ligar um alertinha do tipo, esses vampiros devem ter muita raiva dele. Did all of them die? Yes. Só que todo esse papinho é interrompido porque a noite chega e ele percebe que os vampiros estão do lado de fora, tentando atacar a casa dele. Então ele liga o sistema de segurança e os vampiros continuam. Explode uma parede lá e agora eles conseguem acessar a casa. Parece que aquele plano de ficar rodando pela cidade para despistar os vampiros não deu certo e agora eles estão ali. Então eles saem correndo os três até o porão para tentar se proteger. E os vampiros, meu amigo, eles estão com sangue nos olhos e eles querem alguma coisa. Eu quero gozar. Os humanos se escondem no laboratório do Neville e é naquele momento que ele percebe que a cura funcionou. Aquela Darkseeker que estava sendo mantida ali, ela está retomando a sua forma humana. Só que ao mesmo tempo que isso está acontecendo, os vampiros estão invadindo o local. E aí o Robert Neville, sem saber o que fazer, vendo que vai dar merda, ele retira uma amostra do sangue daquela Darkseeker e entrega para Anna. E fala para ela, ó, guarda isso aqui tem a cura disso. Se esconde nesse local e leva isso para algum lugar. Bora, culpado! Logo depois disso, os vampiros invadem o laboratório e começam a dar cabeçada numa porta de vidro ali, tentando acessar alguma coisa. No momento ele pensa, será que eles estão tentando me matar os humanos? Mas ele olha para aquela vampira, pensa, será que eles querem vampiro? O que eles... Eu não sei, só sei que eu vou explodir esses caras. Seguinte, Ana, entra nesse local, pega a cura que eu vou explodir todo mundo aqui dentro, tá? E ela olha para ele e fala assim, tem lugar aqui, pode entrar. E ele fala, não. Eu sou Will Smith, eu morro como herói. Olha pro vidro, começa tudo quebrar, ele lembra da filha dele falando, papai, é uma borboleta! E ele olha os quebrados no vidro, ele acha que é uma borboleta, sai correndo com uma granada e explode os vampiros junto com ele. Que final merda! Que final merda! Em seguida, o filme mostra a Anna chegando até uma colônia de sobreviventes com aquela amostra do Neville. E de fato, a gente vê ali por uma narração da Alice Braga que aquela realmente era a cura para essa situação. Pouco antes de morrer, Robert Neville descobriu, ele finalmente chegou aonde queria e é por isso que hoje em dia ele é uma lenda. This is his legend. Oh, that's why they call it that. Eu, sinceramente, acho esse final uma merda. Só que assim, essa não era a primeira opção, tá? O final original que você pode ver no YouTube, a gente vai mostrar pra vocês aqui agora, é o seguinte. Naquele momento que os vampiros invadem a casa dele, ele olha pra aquela vampira que tá sendo usada como testes e tal, e percebe que o vampiro tá ali, não por causa do Robert Neville em si, e sim mais pra poder recuperar aquela vampira que deve ser a mulher dele, entendeu? Então ele olha pra vampira e pensa, caraca, eu realmente roubei ela dele, o que eu fiz talvez seja questionável e tal, então o que ele faz não é explodir todo mundo, é sim devolver aquela vampira para aquele líder vampiro. Ele vai lá e coloca de volta o vírus vampiro nela e tal, ela fica de boa e o vampiro deixa o Robert Neville, Anna e o Ethan vivos. E aí nesse final dá a entender que talvez o Robert Neville tenha percebido que aqueles vampiros não eram de todo mal. De fato, eles eram estranhos, faziam coisas bizarras, como beber sangue de animais e outros seres humanos, mas eles meio que tinham uma sociedade organizada ali. E eles também meio que tinham algum tipo de humanidade, porque eles permitiram que ele ficasse vivo.
Esse final não foi muito bem aceito em exibições de teste, então ele foi descartado. Mas ele era muito mais próximo do fim do livro. Aliás, a obra original deixa muito mais claro que os vampiros de fato são uma sociedade inteligente, que eles possuem organização, coisa que aqui no filme às vezes não parece existir. Eles realmente são retratados muito mais como bestas. E até acaba confundindo muitas pessoas achando que não são vampiros, são zumbis. Nessa época, anos 2000 e tal, os zumbis estavam com tudo e eles eram muito populares, então as pessoas olhavam essas figuras ameaçadoras e tal, que bebiam sangue e relacionavam a zumbis. E como o filme não trabalha muito bem o que são essas criaturas e a percepção que o Robert Neville tem sobre essa organização, sobre essa sociedade dos vampiros, realmente parece que são só bestas mesmo e que tem que ser mortas. Tem que matar uma porra dessa. O livro inteiro é muito diferente. Por exemplo, toda essa parte do cachorro e tal, isso não tem no livro. Essa parte dele ser super cientista, de buscar a cura, também não é muito assim. O que acontece no livro é o seguinte: ele está na casa dele, ele vive lá se protegendo dos vampiros e à noite os vampiros começam a tentar trazer ele pro lado deles. Então eles começam a falar os nomes, eles são inteligentes esses vampiros. Falam o nome do Robert, chamam ele. Tem até vampiras que provocam ele. Ficam o tempo inteiro tentando trazer ele pro lado dos vampiros. E todo esse lance dele perder a sanidade, dele ficar maluco, é muito mais bem trabalhado no livro. Ele realmente tá fudido da cabeça e o passado dele com a esposa dele é muito diferente, é muito mais traumático, é uma tragédia muito maior. Então o livro consegue trabalhar essa noção de que ele é o último homem na Terra e como ele tá lidando com isso. Claro que várias coisas acontecem depois e o lance no final é justamente ele perceber que ele é a lenda porque ele é a exceção, entendeu? Aqueles vampiros conseguiram se organizar e agora vivem de boa. Ele que é a lenda ali dentro. E toda noite ele se protege dos vampiros, mas de dia ele vai atrás, caça os vampiros, mata eles. Então ele está sendo o monstro desses monstros. Ele é a famosa lenda urbana, que nem quando a gente fala que existe não sei o que, o velho do saco, não sei o que. Esse cara é o Robert Neville e ele se dá conta disso no fim do livro. A new terror born in death. A new superstition entering the unassailable fortress of forever. I am legend. Aqui no filme a gente quase teve algo parecido nesse final alternativo, mas acabamos recebendo aquele final original que é horroroso, não só por essa mudança, porque aí tudo bem, ele abriria a mão de toda a parte filosófica, o que é uma pena, mas especialmente pela maneira como Francis Lawrence executou esse final. No momento em que a Alice Braga fala, aqui tem espaço para você, e ele tá segurando uma granada, não faz sentido algum esse homem correr em direção ao vidro e se matar. É realmente muito mal executado, uma cagada gigantesca do Francis Lawrence. Não, e tem um lance também da borboleta. O filme tenta ensaiar essa conexão dele com a filha e com a borboleta. Então vai ter 3 momentos do filme em que vai aparecer alguma coisa relacionada a uma borboleta. E nesse final é o seguinte, ele olha pro vidro quebrado, enxerga uma borboleta, lembra da filha falando, papai, uma borboleta. Olha pro pescoço da Ana e tem uma borboleta tatuada. Cara, isso aqui não dá. Isso aí não dá. O que é uma pena, porque esse filme aqui podia ter fechado com chave de ouro, entendeu? Ele podia ser uma história que ao mesmo tempo tivesse essa parte da ação e tudo mais, ela também teria uma camada um pouco mais filosófica. Só que na minha visão, realmente, com esses 2 roteiristas e esse diretor, era impossível chegar nesse nível de excelência, entendeu? Eles teriam que acertar tudo e o Francis Lawrence sempre caga em alguma coisa. Desculpe! Ó, se você tá curioso com o material original, o livro e tudo mais, você pode encontrar, tem no Spotify, audiobook disso aí. Pega pra ouvir, vai na academia, pra fazer caminhada, você vai perceber que é uma experiência completamente diferente e muito, mas muito mais filosófica. Eu Sou a Lenda custou 150 milhões e faturou 585, um grande sucesso. E as críticas, elas foram mistas. Tem muita gente que gostou da ambientação e do uso ali da cidade e tudo mais, e essa parte é realmente muito boa. Mas as principais críticas falam realmente dessa parte do final, desse lado meio heróico, de não ter captado a essência da obra original. E pra mim, Eu Sou a Lenda é um caso perfeito de filme bom, adaptação ruim. Porque quando você para pra pensar no que tinha ali de material base, tinha muita coisa pra ser feita. Enquanto o filme eu acho que funciona, especialmente o início dele e tal, uma boa ambientação, o Will Smith sabe atuar, então ele manda muito bem algumas cenas, mas ali no final ele realmente dá uma escorregada, né?
Dá uma bela de uma escorregada, que é uma pena. Eu também acho esse daqui um bom filme. A gente nem mencionou tanto o Will Smith, mas pra mim ele é 50% do filme. A ambientação é uma outra parte. Eu acho que ele carrega muito bem. O Will Smith sabe fazer bem esse papel de protagonista, só que infelizmente ele termina sendo esse super-herói que se sacrifica de maneira totalmente desnecessária para salvar aquelas duas pessoas. Ele teria sido muito mais protetor se ele tivesse arremessado essa granada e ficado junto com as duas pessoas. Mas aqui ele se sacrifica, acaba ficando uma coisa meio boba, assim, sabe? Acho que esse roteiro aqui também abre mão de todo o lado filosófico para criar uma coisa mais de ação genérica. Mas tem que dizer que deu certo, né? Porque o dinheiro que esse filme fez é impressionante. Deu certo, fez uma grana boa, vai receber uma continuação, mas agora essa continuação vai ter que se basear no final alternativo do filme, já que o final principal é essa grande burrice onde o personagem se mata de maneira desnecessária. A sequência vai ter o Will Smith de volta, também vai ter o Michael B. Jordan como um novo personagem e vai ter o mesmo pessoal ali envolvido no primeiro filme, especialmente o diretor Francis Lawrence. E pra mim isso mostra uma bizarrice da indústria, que é os caras seguirem um final alternativo. Cara, isso é uma parada muito bizarra, porque a maior parte das pessoas não conhece o final que ele devolve a vampira pros vampiros. Conhecem só o final idiota que ele se explode com uma granada. E eu fico pensando, como é que vai ser pro público que não tá ligado nesse final alternativo, como é que eles vão absorver essa sequência, cara? O que tá acontecendo aí? Não tô entendendo nada. Eles vão ter que começar o filme fazendo algum tipo de recap ali, eles vão ter que recapitular o que aconteceu, vão ter que dar uma mudada, vão ter que mostrar pra gente como que o Robert Neville sobreviveu, entendeu? Acho que eles vão ter que fazer algum remendo ali. Eu fico ansioso pela continuação, porque esse filme aqui, apesar de ter defeitos que me incomodam demais, ainda assim é uma obra que eu gosto. Mas eu fico meio triste de saber que o Francis Lawrence está na direção, porque apesar de eu saber que ele vai entregar um bom filme, eu acho que ele vai fazer alguma cagada muito grande, como ele faz em absolutamente todos os filmes dele. Esse filme aqui tinha potencial para ser um grande filme top aqui no canal Piuí. Infelizmente não conseguiu e acaba sendo apenas um filme que existe, né? Então é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre Eu Sou a Lenda. Pra você é um grande filme, um filme marromeno, ou você odeia? Pode comentar aqui embaixo. E não se esquece de conferir os links que estão aqui na descrição do vídeo, que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e também para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que está mudando. Em breve vai mudar. A gente gravou todo esse vídeo como quem não quer nada, mas tá tudo diferente aqui, né? A gente não comentou... E tá tudo inacabado ainda, né? Não, cara, vai ter uma prateleira a mais. Vai mudar muito. E talvez a lente vai mostrar que tem um bar aqui do lado. Vai ficar lindo.